Inicialmente, verifica-se que, do ponto de vista processual, o pedido é, em tese, cabível, na medida em que, tratando de tutela provisória de urgência, o pedido é, como o próprio nome indica, e a natureza das tutelas provisórias é a provisoriedade, podendo ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo antes de um julgamento de mérito em relação ao qual se opera a preclusão para o magistrado. Verifica-se que, apesar de terem sido trazidos diversos argumentos, e argumentos realmente muito importantes pelas partes, verifica-se que aqui o argumento da eventual reserva do possível ou da inexistência de recursos para a realização das obras não pode ser considerado para fins de afastar a decisão anterior por um motivo bastante singelo, que é o princípio do interesse superior da criança e do adolescente. Ou seja, quando a Constituição estabelece tais prioridades, a consequência é que isso foge da esfera de discricionariedade do administrador público e passa a ser uma escolha vinculada. Nesse sentido, observa-se que, primeiro, a Constituição ela garante a prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Tal é a prioridade que, até mesmo diante de uma circunstância fática de um médico ter de escolher entre salvar um idoso e salvar uma criança ou adolescente, o dever constitucional impõe até mesmo que a vida da criança ou adolescente seja salva em detrimento de um idoso, em detrimento de um adulto. Ora, se diante de uma escolha trágica entre a vida e a morte, a vida de uma criança ou adolescente é valorada de forma mais substancial pela Constituição, que dirá na escolha discricionária do administrador na alocação de recursos. Eventual também argumento que pondero também de muita relevância trazida pelo município e pela Câmara Municipal, da possibilidade dessa quantia que foi bloqueada, R$60 mil, eventualmente representar um reparo que seria abarcado posteriormente pelos recursos que fariam uma reforma mais ampla nos colégios. Entendo que esse argumento não é capaz de afastar a tutela provisória pelo seguinte: primeiro, o Código de Processo Civil, quando trata dos requisitos de tutela provisória, ele trata da responsabilização objetiva pelo prejuízo causado pela tutela provisória. Ou seja, caso essa quantia que foi em sede de tutela de urgência apreendida para satisfação da decisão que deferiu o pedido do Ministério Público seja mal utilizado, ou seja utilizado de uma maneira que gere um prejuízo ou um gasto inútil ou desnecessário em desfavor do município, cabe ao próprio município demandar o Estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público a qual pertence o órgão do Ministério Público, para demandar eventuais prejuízos que tenham sido causados pela utilização inadequada dos recursos que foram bloqueados em sede de tutela provisória. Então, a tutela provisória é caracterizada pela reversibilidade, e não havendo essa reversibilidade, a responsabilidade do Estado de Alagoas é objetiva pela reparação dos danos eventualmente causados ao município de Joaquim Gomes. Só que nós temos prioridades escolhidas pela Constituição de onde os recursos serão alocados e mais. Nós temos uma situação onde se pondera R$60 mil apreendidos e riscos existentes, riscos concretos, fáticos, comprovados nos autos e valorados anteriormente, para a segurança de crianças e adolescentes. Então, eu tenho a absoluta convicção de que o município, se tivesse que ser condenado à responsabilidade civil do Estado pela morte de crianças e adolescentes, seria condenado a valores muito superiores aos R$60 mil que foram apreendidos para a reforma das escolas. E digo mais, a possibilidade ainda de autocomposição ainda não resta frustrada, e nem o levantamento dos valores será feito do dia para a noite. Imagine que na data de hoje será iniciado o prazo para contestar, ou seja, o município inicia na data de hoje o prazo para apresentar sua contestação, e na data de hoje eu também vou determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para que ele apresente nos autos uma proposta de utilização dos recursos apreendidos dos cofres públicos para as reformas. Então, eu entendo que todos os argumentos que poderiam ser utilizados para afastar a decisão anterior são afastados em síntese pelos argumentos que passo a resumir. 1. A não alteração dos pressupostos fáticos da tutela provisória anteriormente deferida e talvez até agravamento dessas circunstâncias. 2. A vinculação constitucional
a receitas da educação, cujo ônus argumentativo quanto à reserva do possível vai caber ao município quando da contestação. 3. A prioridade absoluta da criança e adolescente diante de outras áreas que poderiam gerar despesas para o município. E 4. Eventual má utilização ou prejuízo que o município possa entender quanto à utilização dos recursos públicos poderá ser arguído pela via própria, inclusive responsabilizando-se objetivamente o Estado de Alagoas por ato praticado em sede de tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, se eventualmente for o caso. E mais uma vez ressalto que caso as situações de risco de difícil reparação se concretizem, eu tenho a mais absoluta convicção de que a reparação devida a um pai ou uma mãe, que evidentemente possa se ferir nessas estruturas, poderia até ser superior aos 60 mil apreendidos. E haverá um prazo que o Ministério Público traga essa proposta, e nesse prazo é possível até que a solução seja solução daqui por conciliação, que até talvez para que o Ministério Público elabore toda essa proposta, até o prazo já de 30 dias contados da eleição de 20 e pouco de abril aqui já tenha passado, certamente terá passado. Então, por todos esses fundamentos, indefiro o pedido de reconsideração da tutela provisória. Fico desde já intimado o réu para apresentar contestação no prazo legal de 30 dias úteis, no prazo do município, e também determino a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca de como vão ser utilizados os recursos bloqueados para a reforma das escolas, no prazo, e também no prazo de 30 dias úteis, que é o prazo do Ministério Público manifestar como regra. Apesar de ser como fiscal da lei, vamos aplicar aqui por analogia quem precisa constar aqui como demandante. Então, encerrada a audiência, há mais um requerimento pelo município.